Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pessoal. Hoje ao vivo mais um Café com Coutinho, e dessa vez com um convidado super especial, amigo de quase 30 anos, Admilson Vieira, também conhecido como AD. O AD está prontinho para entrar aqui, pedir. Eu vou falar um pouquinho, começar a aproveitar esse momento aqui para dar algumas dicas do que a gente vai falar. A gente vai falar de um assunto que talvez mais afete a nossa qualidade de vida no terço final de vida, na chamada terceira idade, né? Que a gente começa a ter uma série de problemas físicos, problemas cognitivos, problemas psicológicos e essas questões de saúde mental, física, eu diria de uma maneira holística, tem que ser encaradas de uma maneira diferente do que os nossos pais, por exemplo, encararam. E hoje em dia está aparecendo um fator muito importante para isso daqui, que é a saúde mental. Então, o meu amigo Admilson desenvolveu uma metodologia bastante significativa, que integra todos os quadrantes da nossa vida, né? A parte física, mental, emocional, e ligadas ao propósito de vida. Porque uma série de estudos recentes, não tão recentes assim, comprovam que quando a gente tem claro o nosso propósito de vida, que aliás isso tem que estar muito claro nessa parte final das nossas vidas, aumenta muito a qualidade de vida dos nossa qualidade de vida nesse terço final, vamos dizer assim, dessa arrancada final. Então começa a diminuir problemas de pressão alta, colesterol, problemas de depressão que são muito comuns, ou às vezes síndrome do pânico. Tudo isso, quando à medida em que você começa a ficar claro o seu propósito de vida, a razão da sua existência, a razão da sua passagem aqui na Terra. Eu trabalho muito isso dentro do ambiente corporativo, dentro das organizações da empresa. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, era muito comum a gente falar em planejamento estratégico. Planejamento estratégico, ela dá a direção e o lugar onde você quer chegar, o lugar onde você quer estar. Mas mais importante hoje em dia, nós sofremos uma transformação muito grande, porque tão importante quanto o lugar onde você quer chegar é o lugar onde você está partindo. Então, o ponto de partida é tão importante quanto o ponto que você quer chegar, que é, no caso, o planejamento estratégico. E aí começa a entrar a importância do propósito de vida. Porque o teu planejamento estratégico de vida, o lugar onde você quer chegar, tem muito a ver, tem tudo a ver com o seu propósito. O que é que você veio fazer aqui? Qual é a tua missão? Qual é a razão da sua existência? E na medida que você começa a alinhar a razão da sua existência com as ações e a direção e o lugar onde você vai chegar, a vida começa a tomar um outro fluxo, começa a tomar uma outra linearidade. E a saúde, nossa saúde mental, principalmente nos dias de hoje, a depressão tem sido considerada a doença do século XXI. E na medida que você tem claro esse propósito, começa a fazer sentido todas as suas ações e o caminho. Tem muita gente que me questiona, mas Coutinho, quando eu tenho claro o propósito, nem sempre o meu propósito de vida é como eu consigo ganhar vida, eu consigo, por exemplo, a minha sobrevivência. Aí a gente fala que tem um grande engano aí. Na medida que você se aproxima do propósito, começa a acontecer diria que uma conspiração do universo. Ele começa a lhe prover as condições para que você sobreviva daquele seu propósito. Deixa eu ver aqui o AD como é que está. Olhando aqui no outro aqui. Vamos lá. Deixa eu chamar o AD aqui para ele pedir a autorização.
prontinho. Então, na medida que a gente começa a ter esse alinhamento claro e começa a viver o nosso propósito, começa a ter o alinhamento entre aquilo que você, a razão pela qual você está aqui nesse mundo e a razão pela qual, e o lugar onde você quer chegar, enfim, começa a entrar o que eu chamo no fluxo da energia da vida. E aí isso contribui enormemente para a sua saúde plena, na sua saúde integral. O que é essa saúde integral? Basicamente ligado a três grandes planos. Primeiro é a saúde física, nós temos que praticar exercícios e desenvolver uma musculatura. Tem estudos científicos já bastante antigos e relevantes que dizem que a falta de força na perna gera até debilidade mental, pode gerar, comprometer seriamente a nossa sanidade mental. Então é muito importante a gente ter esta movimentação, porque quando vem a idade, vamos ficar entre nós, começam a aparecer as dores. E na medida que começam a aparecer as dores, a gente começa a evitar de me movimentar. É o contrário, é um processo de superação dessas dores e começar a gerar uma movimentação. Então essa parte física. A segunda parte é a parte emocional. É com quem a gente se relaciona, as pessoas com quem a gente troca, as pessoas com quem a gente convive. Tem aí, acho que, se não me engano, a PNL, alguém falou alguma coisa assim, que nós somos o fruto das 7 pessoas mais próximas com quem a gente convive. Então, se você convive com aquela pessoa que está reclamando da vida o tempo todo, sempre falando mal dos outros, sempre criticando, julgando, etc., você acaba entrando nesse tipo de vibração que acaba comprometendo muito a sua saúde emocional. A gente acaba se tornando uma pessoa mais amarga, mais difícil de convivência e tal. E aí, a terceira aspecto, né? Nós falamos primeiro do aspecto físico, do emocional e do mental. Prontinho, aqui está chegando o AD, e aí, prontinho. Olha aí, entrando bastante gente. Legal, Ana, lá, Lígia. Pronto, já vai entrar. Esquecido aí. Pronto, AD, tá aí. Vamos ver. Pronto. Agora sim. Tava ocupado aqui. Fala, Coutinho. Bom dia, você tá bom, querido? Tudo bem, e você? Agora bem melhor. Agora bem melhor. Um pouquinho antes de você entrar, eu estava comentando um pouquinho do seu trabalho, né? Falando dos 3 aspectos aí, da qualidade de vida integral que a gente chega nessa fase da vida, né? Depois dos 60. Uhum. Se a gente não tiver claro o propósito, como isso pode comprometer a nossa qualidade de vida, né? Como é que isso acaba comprometendo uma série de aspectos, né? E eu estava falando justamente de 3 aspectos, né? Primeiro o físico, segundo o emocional e o terceiro o mental, né? E aí justamente o que você pediu, né? Que é o mental, é a parte cognitiva, a gente começa a esquecer, ter dificuldade de estruturar pensamentos, tudo isso, né? Enfim, e aí eu sempre trabalhei muito, AD, né, nesses últimos tempos, principalmente, o propósito dentro das corporações, né? Que assim como nós, né, a corporação é um elemento vivo, tem vida, ele aprende, ele se modifica e evolui. E as corporações, quando tem claro qual é o seu propósito, né, fica muito mais fácil a gente estabelecer, criar um planejamento estratégico, que é o lugar onde ela vai chegar. Aliás, essa é uma das grandes confusões que tem, né? Quando a gente fala em planejamento estratégico, muita gente confunde com ações, né? E a estratégia não tem a ver com ações, a estratégia tem a ver com o lugar que você quer ocupar. Então, que lugar que a gente quer ocupar no mundo, né? Nós como pessoas. Uma organização é muito fácil. Olha, eu quero ser o líder desse mercado, eu quero ser a empresa mais relevante, etc. Claro, aquele você define um futuro e a gente começa a pegar o ponto de partida, que são os valores
da turma toda. Nesse momento, você acha o propósito da empresa e você vai dar uma olhada se o propósito está alinhado com aquele objetivo estratégico, porque normalmente o objetivo estratégico tem uma questão muito mais mental. E o propósito ele tem uma questão muito mais espiritual, muito mais relevante, muito mais ligada à emoção, ao coração. E quando isso está desalinhado, os resultados sofrem muito para acontecer. E que quando você consegue esse alinhamento entre o propósito e o objetivo estratégico, as coisas parecem fluir, parece que existe uma conspiração do universo que te levam, que fluem, te caminham para facilitar você chegar naquele lugar. E você chega sem muito esforço. Aí eu vou trazer agora um pouquinho mais, né, para o lado pessoal, que aí é tua praia, querido. Eu nem. Então me conta um pouco como é que foi a sua aventura de trilhar e chegar nesse momento e começar a trabalhar esse aspecto agora. Né? O que te levou? A gente se conhece há quase 30 anos, sempre foi muito claro você trabalhar a parte humana dentro das empresas, da organização, todos os aspectos, né? Eu lembro de uma palestra sua sobre CRM, que é questão de relacionamento com clientes, estou falando de 30 anos atrás, né? É, e já naquele momento já falávamos de relações humanas. Né? E aí, querido, palco é seu. Começa aí. Uhum. Ok, Assim. Marcelo Coutinho. Bom, antes de tudo, super grato aí pelo convite, né? Uhum. Uma alegria estar conversando com você, com as pessoas que te acompanham. Uhum. Bom, falar de como eu cheguei a isso é uma história longa. Precisaríamos de uma outra live. Eu vou tentar fazer um histórico até que é interessante, vou tentar ser o mais rápido possível. Uhum. A minha vida sempre esteve envolvida por ondas. Uhum. Eu sou de Santos, né, nascido, criado, e toda a minha vida profissional foi desenvolvida em Santos. E quando eu era criança, eu era fascinado pelas ondas do mar. Uhum. Eu andava pela praia, eu via aquelas ondas, aquilo me maravilhava. Né? Então, as ondas do mar elas tiveram um impacto muito grande na minha infância e na minha adolescência. Uhum. Depois eu fui trabalhar num jornal em Santos, num grande jornal, e parti para a área da fotografia. Aprendi fotografia, comecei a fazer fotografia para a área de publicidade. E aí, novamente, me envolvi por ondas, né? Só que agora ondas de luz, né? Uhum. Trabalhando com a luminosidade, com as luzes, né? Com as cores. Aí, essa foi a segunda etapa. Aí, depois, eu fui diretor de rádios, no mesmo grupo, né? De 3 rádios, durante quase 10 anos. Me envolvi novamente com ondas. Só que aí ondas... só que aí com ondas sonoras. Né? Ondas curtas, médias e frequência modulada. Exatamente, O povo nem sabe o que é isso, ondas curtas, mas prossiga. Isso aí é verdade, né? Isso é da nossa época. Nós temos o privilégio de ter passado por 4 gerações, né? 4 gerações ao longo da nossa ondas. vida. 4 ondas, exatamente. Aí, depois da rádio, abri uma agência em Santos, que acabou se tornando uma grande agência, uma das maiores agências de Santos, trabalhávamos com grandes contas, e me vi novamente envolvido por ondas. Só que agora com ondas print, né? Realizando trabalhos gráficos, folders, produção fotomecânica, que naquela época não tinha ainda celular, não tinha smartphone, não tinha Google, não tinha nada disso, né? A agência ela tinha uma estrutura artesanal, né? Não existia ainda computador quando eu montei a agência. Ninguém sabe o que é isso, que é viver sem computador, né? Mas me vi novamente envolvido por ondas. Ok, passou. Nesse período da agência, eu sempre tive uma questão existencial na minha vida, né? Eu tive um caminho profissional, de desenvolvimento profissional, e paralelo um caminho buscando respostas existenciais. Isso me levou para a busca de conhecimento. E aí, descobri a física quântica. Comecei a estudar física quântica, novamente envolvido por ondas. Né? Na física quântica, tive acesso ao trabalho do
Heisenberg, que é um Heisenberg. grande físico, né? E ele trouxe essa ideia da incerteza, né? Que o átomo pode ser tanto partícula como onda, isso simultaneamente. Né? E aí eu fiquei totalmente em parafuso, porque eu já não sabia se eu era partícula, se eu era onda, me envolvi nesse conflito existencial. E aí, na sequência, em São Paulo, participando de um evento na Palas Athena, sobre física quântica, um curso de física quântica para leigos. Vou na biblioteca da Palas Athena e encontro um livro chamado Espectrum da Consciência, de Ken Wilber, né? Um grande pensador contemporâneo, que é o responsável pelo modelo integral e pela prática de vida integral, que é o que eu hoje estou mais internalizando na minha vida. E aí entrei numa nova onda, que foi a onda da consciência, né? Mergulhei nessa onda. Conheci o Ken Wilber, me apaixonei pela obra, pelo modelo integral, comecei a ler todos os livros dele, né? E participando de eventos em São Paulo, conheci o Dr. Ari Hansford, que é o tradutor da maior parte dos livros do Ken Wilber. Faço parte de um grupo de estudos com ele até hoje, há mais de 20 anos. Nós nos reunimos toda segunda-feira. E aí eu conheci o modelo integral. Foi assim que eu cheguei aonde você me perguntou como é que eu cheguei à prática de vida integral. Foi por esse caminho, né? Bom, e agora estou totalmente focado na questão do propósito de vida. Venho desenvolvendo um trabalho nessa direção. E com o suporte do modelo integral e da prática de vida integral. Você já fez uma introdução, eu acho que bem feita. Você, no modelo integral, você tem 4 dimensões. Você tem o interior do indivíduo, aquilo que se passa dentro de você, os seus pensamentos, as suas sensações, as suas emoções, o seu conhecimento. Você tem o exterior do indivíduo, que é o seu corpo, é o seu cérebro, né? No interior você tem os pensamentos. No exterior você tem o cérebro, que processa esses pensamentos, neurônios, sinapses, etc. Você tem a dimensão das relações, dos relacionamentos, né? A sua sanga, a sua comunidade de prática, o seu espaço sagrado do nós, são as pessoas com as quais você se relaciona, como nós estamos fazendo aqui agora, eu e você e a sua comunidade. Né? E você tem o quadrante, o último, que é o do ambiente, do meio ambiente, das tecnologias, dos processos, dos sistemas. A maior parte das empresas, elas estão neste quadrante dos processos. Praticamente nada nas questões interiores dos indivíduos, né? Muito pouco também na área de saúde, de bem-estar. E a maior parte das organizações ainda modelo herdado da Revolução Industrial, totalmente focado em lucro, em processos, em sistemas, em tecnologia. Eficiência. Né? Eficiência, né? Muito bem. Você falou do propósito como sendo um elemento até de uma certa forma secundário. Vem toda aquela parte, né? aquela fase da estrutura, do desenvolvimento da estratégia, missão, valores, propósito. Ultimamente eu tenho refletido sobre isso e eu coloco o propósito na frente de tudo. A primeira etapa que você tem que cumprir quando você vai desenvolver um negócio é definir qual é o seu propósito. O que você quer com esse negócio? Interessante. Só abrindo parênteses, é o que mais me acontece. Quando eles chegam, me chamam para fazer planejamento estratégico, a primeira coisa que eu faço é assim, e o propósito da sua empresa está claro? Assim, é impressionante como eles bugam, porque para eles, não, eu tenho uma missão, visão, valores ali naquele quadrinho, aí eu pergunto assim, legal, tá ali, não, tá no nosso site, então repete. E aí o cara dá a segunda bugada, sabe, que eles não conseguem ter isso. Eu falei, se você não está claro o teu propósito, o que a gente vai fazer de planejamento estratégico, né? E você está colocando de maneira muito clara, né, que é daí que parte. Eu também parto do princípio que, para mim, o propósito é o fundamento de toda organização. E eu prego, acho que uma coisa que a gente falou muito, eu me lembro da gente ter trocado isso, que a alma do negócio é um negócio com alma. E, para mim, o propósito está muito ligado a esse aspecto anímico, né? Tanto das organizações quanto das pessoas.
Mas prossiga, eu só quis abrir um parênteses que você está falando que propósito para você é excesso de tudo e exatamente isso, prosseguindo aí. Ah. Nossa, você lembrou de uma etapa da minha vida muito interessante, né? O negócio, a alma do negócio é um negócio com alma. Esse é um tema que eu desenvolvi. Nossa, você teve uma participação nesse processo. Mas vamos lá. Tem uma frase do John Lennon que diz o seguinte: como eu posso ir para a frente se eu não sei para que lado eu estou voltado? Olha, e tem também a filosofia chinesa que diz o seguinte: se eu não sei para onde estou indo, muito provavelmente chegarei lá. Né? Que é lugar algum. Lugar algum. E tem o pensamento do Joel Baker, que ele fala que visão e ação, se você tem visão e não tem ação, isso é um sonho, é uma quimera. Né? Você fica sonhando e não realiza nada. Se você tem ação sem visão, isso também é cegueira. Né? Você atira em todas as direções, mas não acerta nenhum alvo. Gira em círculos. Né? Exatamente. Agora, visão com ação, isso é poderoso. Isso é poderoso. Agora, esta ação, ela precisa de um combustível. E esse combustível chama-se vontade. E a vontade como combustível, isso que eu estou te falando agora não é coisa que eu inventei. Isso é um pensamento e uma abordagem de Roberto Assagioli, um grande psiquiatra que escreveu o livro Psicossíntese, tá? Que eu aconselho a leitura para todas as pessoas que eu conheço. Depois a gente vai colocar aqui nos comentários. Põe o autor, a obra e o autor aqui. É um psiquiatra italiano, né? Nasceu em Veneza. Muito bem. A vontade, como combustível, ela não faz escolhas. Ela não faz escolhas. Então, por exemplo, Gandhi tinha vontade? Tinha. Derrubou o Império Inglês apenas com a sua vontade, uma máquina de tecelar rústica. Bin Laden tinha vontade? Também. Né? Só que um foi na direção de Buda e o outro foi na direção da bomba. Como diz Ken Wilber, né? O pensamento de Ken Wilber. Né? Então, assim, a vontade ela não faz escolhas. Ela é um combustível. E ela tem os seus elementos. O primeiro elemento da vontade é o propósito. Sem um propósito definido, não tem como você desenvolver a vontade. O segundo elemento da vontade você tem que ter um sistema de avaliação. E o terceiro é a motivação. O primeiro elemento é fundamental, né? Porque sem um propósito não tem como você desenvolver a vontade. A avaliação é fundamental para você ter uma escala de valores. Né? E a motivação é resultado deste processo. Essa vontade, ela é consequência também de uma filosofia de vida. E aí que a coisa pega, porque a maior parte de nós tem uma filosofia de vida, tem uma visão de mundo, uma visão de futuro. Mas só que essa filosofia, ela é, na maioria, incipiente, mal formulada e, na maioria das vezes, ela é contraditória. Ou seja, você pensa de um jeito, fala de outro e age de outra forma. É aí que eu falo que é onde compromete a integridade, né? Porque a integridade é você pensar, sentir, pensar, falar e agir de uma maneira linear. Quando um deles está fora, pronto, a integridade já está comprometida. Aí você já não está mais íntegro. Exatamente. E o que é filosofia de vida? Né? O que é filosofia de vida? Vamos refletir um pouco sobre isso. São questões existenciais. Né? Qual é a razão da minha existência? Para que nós existimos? Qual é o grande porquê? Qual é o grande porquê? Né? Essa é a grande pergunta. O universo levou bilhões de anos de desenvolvimento e evolução para que nós pudéssemos estar aqui agora. Quase 14 bilhões. Eu e você, exatamente. Para que nós pudéssemos estar aqui agora. Eu e você com a sua comunidade, com a minha comunidade, conversando. Né? Qual é a razão de tudo isso? Essa é a grande reflexão.
Qual é a razão de tudo isso? Para que nós existimos? Uma orquídea, por exemplo, ela existe para atrair os pássaros, para realizar a polinização. As abelhas existem para produzir o mel. E nós? Para destruir o planeta. Para acabar com tudo isso. Essa é uma reflexão. Nós somos um dos maiores predadores que tem aqui no universo. Exatamente. Desde que a gente tomou consciência que nós estamos no topo da cadeia alimentar, tornamos-nos os maiores predadores desse troço aqui. Não, né? essa é a reflexão. Essa é a reflexão que nós temos que levar para as empresas, para as equipes, para as comunidades, né? Para as organizações de maneira geral. Exatamente. Qual é a razão da sua vida? Qual é a sua visão de futuro? Qual é a sua visão de futuro? Qual é a sua visão potencial de futuro? E quando a gente fala em visão potencial de futuro, a gente está falando de causação formativa. Opa, traduz isso. Então, vou traduzir. E quando a gente fala de causação formativa, a gente está falando de ressonância mórfica. O que é isso? Isso vem de um biólogo chamado Rupert Sheldrake. Tá? Não sei se você ouviu falar na alegoria do enésimo macaco. Então, essa alegoria... isso que eu faço quando eu trabalho um aspecto que é a mentalidade comercial coletiva, que eu trabalho com o seguinte aspecto, que vender é responsabilidade do departamento comercial, mas é tarefa de todo mundo dentro da empresa. E que a parte da comercial coletiva, vender tem que existir um fruto de uma mentalidade comercial coletiva. E que depois, se você implementar isso, e não interessa quem entra, quem sai, aquilo vai ficar residente, aquela egrégora vai ficar residente dentro da empresa. Que quando as pessoas fazem só os programas de treinamento localizado em vendas, você restringe isso daqui somente à venda. E o treinamento, com o tempo, vai perdendo o efeito, porque as pessoas vão indo embora e você vai perdendo aquilo lá. Mas que, por outro lado, se você treina a empresa toda, aquilo permeia até as paredes, né? E não interessa quem entra, quem sai, dali 2, 3 meses o cara já está com o programa Vendas Neurais praticando sem nunca ter participado do curso, sem nunca ter feito. Então, eu trabalho muito com esse conceito do enésimo macaco, né? Que é trabalhar, colocar toda de novo, né? Acho que é uma frase do Peter Drucker, se não me engano, que ele fala assim, numa empresa, tudo que não for vendas, marketing, inovação é custo. Então, a grande sacada é tornar todo mundo um vendedor. E aí entra essa tese, esse mecanismo, a história do enésimo macaco. Mas prossiga que eu não quero te interromper, que estava muito boa a explanação. Tem outro pensamento do Peter Drucker também, que se eu lembro, a única forma de você prever o futuro é criá-lo. Isso. O futuro ele não pode ser previsto, mas ele pode ser criado. Você pode criar o futuro. Isso. Mas vamos lá, o que é essa tal de ressonância mórfica? Imagina uma semente. Uma semente, ela contém a árvore dentro dela. Sim. Potencial. Potencial. Essa é a visão de futuro da semente. Se essa árvore vai frutificar, vai crescer, vai dar frutos, vai depender de uma série de fatores. Da terra onde ela está, se ela está bem adubada, se ela está bem irrigada. Né? Mas se ela estiver bem adubada e irrigada, ela vai certamente crescer, frutificar, dar flores, frutos e etc. O embrião humano, o zigoto, né? Ele contém todo o projeto de um ser humano, o zigoto, todo o projeto. De uma célula só, ela vai se subdividindo, né? Vai se multiplicando numa progressão geométrica e ela vai ocupando espaços. Ela vai ocupando espaços. Né? Ela vai ocupando espaço do coração, do pulmão, do cérebro, de todo o corpo. Ela vai ocupando espaços. Este campo ele já está criado. Ela vai preenchendo os espaços. Né? É como, por exemplo, um projeto arquitetônico, um prédio. Né? O arquiteto vai lá, desenvolve a sua ideia arquitetônica, coloca isso no papel, faz uma planta. O que o pedreiro, o feitor, o engenheiro faz? Preenche espaço. O espaço já foi criado pelo arquiteto, na planta.
ele vai lá e preenche esses espaços. Isso é Mundo das ideias, né, hermenêutica? Nasce no mundo das ideias primeiro. Exatamente. Uhum. Niemeyer, um grande artista, projetista, né, brasileiro, né, Oscar Niemeyer. E o que ele fazia? Ele estava no avião, tinha uma grande ideia, né, aqueles insights que ele tinha repentinos, ele pegava um guardanapo, um papel, ia lá e já rabiscava a ideia. Rabiscava. Ele criou o balneário, aqui o Ibirapuera dessa forma. Tá? Rabiscava, fazia um esboço, um RAF, né, que a gente chama de RAF, publicidade. Aí ia para o ateliê dele e fazia o quê? Montava a planta. Né? E a partir dali ele realizava. Miguel Ângelo tem um pensamento que eu acho fantástico, né? Grande artista também, escultor. Perguntaram para ele certa vez como é que ele conseguia realizar obras tão maravilhosas, né? Davi, que ele esculpiu, uma obra de 5 metros de altura, que ele tirou de uma única peça de mármore. Qual foi a resposta dele? Falou, eu sinceramente não faço absolutamente nada. Quando eu recebo aquele bloco de mármore, a escultura já está lá dentro. Eu não faço nada, eu só tiro os excessos. Só isso que eu faço. Isso é um exemplo de visão maravilhoso. Né? Então, qual é a visão que nós temos do futuro? Como é que nós podemos... Então, aí essa é a grande reflexão. Né? Agora, essa visão de futuro, ela precisa de um planejamento. Ela precisa ter uma escala de valores. Né? Porque uma coisa fundamental na construção da visão é de que nível de consciência essa visão está sendo criada. Marcola também tem visão de futuro. Fernandinho Beiramar também tem visão de futuro. Né? Então, de que nível de consciência? Aí entra o modelo integral, né, que são os níveis de consciência. Você tem que trabalhar para se desenvolver não apenas nos seus aspectos exteriores, profissionais, técnicos, profissão, conhecimento, né, e acumular esse monte de conhecimento, mas o seu interior está relegado a segundo plano. Por isso que é fundamental você desenvolver não apenas a sua questão profissional de conhecimento, mas qual é a razão da sua existência? Para que você existe? Né? E aí é que entra o propósito. Né? Porque a vida sem propósito, ela não tem rumo. E você se deixa levar por coisas que às vezes te arrebatam. Né? Frustrações, né? Desilusões, o seu estado de humor diariamente. Tem dia que você acorda a 1000 por hora, tem dia que você acorda num tremendo baixo astral. Quantos projetos você já iniciou e parou pela metade? Porque aconteceu alguma coisa na sua vida, alguma desilusão, a namorada abandonou, ou o namorado abandonou, uma desilusão amorosa, ou familiar, e você simplesmente abandonou o seu projeto de vida. Quando você tem um propósito, o propósito te dá sustentação para você seguir inexoravelmente naquela direção. De uma maneira resiliente, de uma maneira determinada, perseverante, né, para realizar o seu projeto de vida. Então, o propósito ele é absolutamente fundamental. Eu venho trabalhando, ultimamente, o propósito voltado para a faixa de pessoas com mais de 60 anos. Eu tenho 71 anos. Né? Temos. Oi? Temos. Temos, exatamente. Temos. Somos da mesma safra. Somos da mesma safra. E o propósito é que me dá hoje, eu desenvolvo esse trabalho como eu sou o meu próprio laboratório. Né? Tudo que eu coloco nas minhas postagens, nas minhas expressões, na minha mensagem, eu testo em mim mesmo antes. Né? Então, por exemplo, hoje com 71 anos eu pratico capoeira, pratico yoga ashtanga, faço musculação e faço meditação. Isso durante a semana, tenho uma rotina. Né? E pesquisando sistematicamente e tenho uma vida nutricional também muito bem equilibrada e muito bem planejada. Isso é trabalhar as 4 dimensões. Eu tenho a dimensão dos meus
Estou falando do modelo integral de Ken Wilber. Do Ken Wilber, O quadrante superior esquerdo, né, que são as minhas questões interiores, então é o meu conhecimento, a busca de respostas para questões existenciais, que são respostas que nunca... cada resposta me traz milhares de outras perguntas. Então, esse processo constante de questionamento, de busca de conhecimento e de desenvolvimento interior. Isso me leva para a pesquisa, me leva para leituras, me leva para, enfim, né, busca do conhecimento. Eu tenho esse lado do quadrante superior direito, que é o lado de cuidar da minha saúde, né, de estar sempre buscando novas soluções nutricionais, fazendo exames. Há mais de 30 anos que eu faço exames, um exame geral, um check-up geral a cada ano. Né? Acabei de fazer um agora, está tudo dentro dos parâmetros. Então, é cuidar desse lado que é, né, da saúde. O quadrante inferior esquerdo, que muitas vezes as pessoas esquecem, né, que é você cuidar da sua vida familiar. Né? Qual é? Você se dedica à sua família, você se dedica aos seus filhos, à sua esposa, à sua namorada, à sua sanga, né, as pessoas com as quais você se relaciona, você participa de eventos, né, para as pessoas que trabalham nas empresas, você está sempre buscando se atualizar, participando de eventos, cursos, treinamentos, buscando aprender com o Marcelo Coutinho. Né? Então, esse é o relacionamento, é o quadrante inferior esquerdo. E o quadrante inferior direito, que são as tecnologias. Então, hoje, por exemplo, eu me especializei em inteligência artificial. Venho trabalhando, estudando isso intensamente. Porque esse é o presente e o futuro. Né? Você estar sintonizado com a sua época, com o seu time, né? Com a sua, enfim. Eu sou pós-graduado em arquitetura da informação. Me pós-graduei com 58 anos. Na faculdade Impacta. Foi muito interessante. Lembro disso. Lembra? Lembro. Muito interessante, porque eu caí numa classe com... Vou até contar um pouquinho a história, porque ela é engraçada. Com quase 27 nerds na época, tudo garotada de 20, 22, 23, 25, tudo desenvolvedor, web designer, cara que desenvolveu aplicativos, e eu com 58 anos no meio daquela turma ali. Eu lembro desse episódio. Ainda era Paulista, se não me engano, né? Acho que na metade da vida da Paulista. Eu lembro que eu encontrei você começou a me contar essa história, a gente riu muito sobre isso. E a minha classe era faculdade de tecnologia, então tinha uma bancada com computadores, né? Então eu tinha uma bancada, tinha eu e mais 3 companheiros do meu lado. Tudo fera, né? Eu ali. Tudo nerd. 58 anos. Tudo nerd. Aí o professor vinha e a aula inteira dava aula, fazia tudo, e eu ficava ali prestando atenção danada na aula, né, para aprender. E os meus companheiros tudo pesquisando, navegando na internet, no Google, conversando entre eles, nem aí para a aula. Eu falava, pô, esse pessoal aqui não presta atenção na aula, né? Aí no final da aula, isso era um sistema de aula que eles davam, o professor chega e falou, olha, isso nos últimos 15 minutos de aula, eu quero que vocês me façam um resumo, desenvolvam, não sei o quê, a partir daquilo que foi colocado aqui na aula. Eles já se articulavam, já colocavam eles, já se conectavam um com o outro em rede, em 15 minutos saía um projeto. E eu aqui tentando lembrar o que o cara tinha falado na aula. Surreal, né? Surreal. Por quê? Porque o meu pensamento é analógico ainda, né? Ainda é. O deles é essa juventude, geração Z, né? É tudo multidimensional, você é multitarefa, você consegue sintonizar as coisas. Uma outra coisa fundamental que aconteceu, porque geralmente as pessoas falam, mas essa juventude de hoje envolvida aí com essas tecnologias, perderam o sentido da vida, né? Que o smartphone te tira toda a condição de você ter uma dimensão mais humana e tal. E eu tive um exemplo com um dos alunos, no intervalo a gente ia para o café, sempre tinha um intervalo, lá com coffee break e tal, e faziam-se as rodas, né? Ficavam lá conversando, falando de aplicativos e tal. Aí eu cheguei com essa questão numa roda. Falei, escuta, vocês não acham que a tecnologia desconecta a gente e desumaniza a gente?
Aí um deles falou o seguinte, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu e meu pai, nós não conversávamos. Eu não conseguia conversar com ele. Nós tivemos muitos problemas, eu e meu pai. Você sabe como é que eu resolvi isso? Mandando um e-mail para ele. E aí ele respondeu o e-mail. E aí, pelo e-mail, nós começamos a conversar, a trocar, a resolver todas as nossas questões, a colocar tudo aquilo que nós tínhamos guardado, os nossos pensamentos, as questões reprimidas de criação. E hoje meu pai é a pessoa que eu mais amo e com quem eu mais me relaciono. E eu resolvi isso através do e-mail. Olha né? só. Então isso é complexo, né? Falar sobre essas coisas. Mas a tecnologia ela tem, lógico, tem seu lado totalmente perverso, totalmente que realmente, se você não tiver uma certa capacidade de discernimento, você fica totalmente aprisionado, né? Por isso aqui, né? A sua vida, e hoje as pessoas estão realmente totalmente filtrando a realidade por intermédio de uma tela de algumas polegadas, né? E você não consegue desenvolver a sua capacidade de reflexão, de percepção, de questionamento, né? Enfim, de ter um senso crítico, né? em relação até à própria tecnologia, e você acaba absorvendo, né? Absorvendo a tecnologia de uma maneira passiva, né? E não ativa. Mas como tudo na vida, né, Ader? Tem Como seu tudo na lado vida. sombra e seu lado luz, né? É a questão de a gente saber fazer as nossas escolhas, e acho que aí vem o aspecto da consciência. Depende do teu nível de consciência, né, a expansão da consciência, você consegue ter, acessar e lidar com o melhor lado das coisas. Sempre tem a tecnologia, obviamente, como você está, contribuiu para a proximidade, eu falo isso porque eu tenho meus filhos morando fora, e consigo conversar com eles como se estivessem aqui, graças à tecnologia. E, por outro lado, se você se deixar subjugar por ela, né, aquela história do remédio e do veneno, é a dose. Como é que a gente lida com isso aqui? Né? Estava comentando aí nós somos uma geração que está praticamente subjugada pela tecnologia, que não sabe fazer nada sem tecnologia. Eu fui fazer um passeio no domingo aqui com a minha namorada, e nem levei o celular, né? E eu fiquei assim, espantado das pessoas estar toda hora parando. Um passeio no meio da mata, Atibaia, um lugar elevado e tal, e toda hora tendo que parar para gravar, para fazer um selfie, para não sei o que lá. Poxa, não é esse momento, né? Acho que o momento é para você se integrar realmente com a natureza, conviver, sentir aquela energia. Inclusive o condutor falou, né, que é uma prática japonesa de convivência e que você precisa de meia hora para conseguir se sintonizar, deixar a natureza entrar em você, andar descalço, aterrar, abraçar a árvore, aquela história toda. E, de repente, para ali porque tem que fazer um registro tecnológico, uma fotografia, que às vezes até é ligado a alguma coisa de ego, alguma coisa assim. Mas voltando ao aspecto da tecnologia que você estava colocando, eu acredito que a luz e a sombra dela está na dose, na medida como a gente utiliza a tecnologia. Eu, por exemplo, hoje eu dou muito treinamento, estou fazendo mentorias individuais de high ticket, né? Então, é muito comum eu, por exemplo, usar da tecnologia um aspecto que é o perfil DISC. Não sei se você já ouviu falar ou conhece ou chegou a ter contato com isso ou não. O perfil DISC, eu me lembro quando eu fiz a primeira vez, na década de 80, logo que eu cheguei aqui, que eu trabalhei numa multinacional, você respondia o questionário, você ficava 45 dias de análise, era remetido para os Estados Unidos, voltava depois para o Telex, aí tinha uma outra conferência, tinha uma segunda depuração desse perfil. Tal. Você recebeu o teu perfil mais ou menos 60 dias depois, chegava vir um psicólogo para sentar com você, para dar devolutivo. Hoje já faz de 5 a 7 minutos, de 4 a 8 minutos, respondendo um testezinho, já te dá a devolutiva muito mais completa, com diversos aspectos. Né? Eu disse que é um acrônimo, só para explicar aqui a plateia, de 4 letras que em inglês, que é dominant, que é a tua capacidade executora, de realização, o I é de influência, que é a tua capacidade de comunicação, o S vem de stable, que é a tua
capacidade de planejamento, teu perfil de planejamento, e o último, que é conformity, é analítico. E a combinação desses 4 vetores dá uma composição. Então, a tecnologia permite, inclusive, que a gente alcance, expanda nosso autoconhecimento. Eu, apesar de ter feito terapia, sei lá, eu tenho 71 anos, acho que faço terapia pelo menos aos 40, de tudo quanto é linha possível e imaginável. A gente se cruzou nesses movimentos de busca de algum significado. Você é um buscador, eu sou um buscador, né? Nos conhecemos através de uma outra buscadora em comum também. Sempre buscando essa expansão da consciência, tudo. Eu confesso que quando eu fiz o perfil disso, que agora é recente, mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, me ajudou muito a dar um outro salto na minha consciência e perceber uma outra dimensão que eu não tinha observado ainda, né? Só para ilustrar aqui no caso, eu tenho um comunicador muito elevado, que é a minha grande virtude. Por outro lado, ela pode ser meu grande veneno também. O que, por exemplo, a capacidade de escuta. Você estava falando aqui, eu estava inebriado. Se fosse isso, acho que talvez há 15 anos atrás, eu teria te interrompido umas 10 vezes. E você mal e porcamente teria conseguido completar algum raciocínio sem que eu interrompesse diversas vezes para colocar. Essa expansão, essa facilidade que me deu da tecnologia de mostrar o quão agudo era esse meu poder de comunicação e que eu tinha que trabalhar no sentido de inibi-lo um pouco, de contê-lo, de trazer um ponto de equilíbrio, permite que hoje eu consiga trazer convidados, escutá-los com toda a atenção, e essa foi uma contribuição da tecnologia. Maluco que pareça, né? A gente que fez tantas jornadas, né? A gente fez de autoconhecimento, de busca, de expansão da consciência, através de ciências sempre ligadas à humana, foi uma tecnologia que me revelou isso. Foi uma tecnologia que me deu esta consciência e a melhor maneira de tratá-lo. Coisas que, por outros caminhos, não sei se eu teria chegado aí, né? Aquela história que a gente também sempre tem em comum, né? O universo conspira, né? Quando você tem objetivo claro e nós somos buscadores, né? Então eu falo, sempre vem alguma coisa que contribui para isso. E nesse ponto, fechando o teu raciocínio, né? A tecnologia a gente tem que saber a dose que a gente vai usar nela, porque ela tem um lado benéfico, fantástico, e por outro lado pode ser um grande veneno. Tem pessoas que estão hoje viciadas nesse troço daqui que não conseguem viver sem isso, né? A ponto de eu estou comentando aí, fazendo uma caminhada na natureza, em Atibaia, sei lá quantos, quase 2.000 metros de altura, lago, árvore, um pedaço da Mata Atlântica, e a pessoa está lá conectada, e aqui não tem sinal, e aqui, oh, meu Deus, né? Olha como é que estamos. Então, esses dois lados, eu acho que é uma questão de como a gente utiliza. De novo, né? Veneno e o remédio é a dose. Ela pode ser um grande remédio para a gente, mas pode ser o nosso grande veneno. Mas eu gostaria de continuar te ouvindo, porque aqui está muito interessante. Desculpe a interrupção aí. Então, pegando esse gancho, eu sou apaixonado pela tecnologia. Né? Uhum. Eu acho que é um privilégio estar vivendo esta fase da evolutiva, né? De estar nesse momento aqui, vivendo essa fase evolutiva, onde está havendo essa disruptura, que é uma disruptura. Uhum. Né? Nós estamos no meio de um processo disruptivo, né? Com uma mudança radical, né? de processo evolutivo. Nossa. E aí eu lembro que quando, lá no início da década de 90, 92, 93, 95, eu fazia palestras e eu participava de vivências, até por meio de uma organização que você conheceu, que foi a CMD, que é uma ONG de Santos, uma ONG constituída por empresários. E uma coisa que eu falava sempre, naquela época estava surgindo o computador, né? O Macintosh, os computadores, os PCs, a internet embrionária em 95, que surge com mais força. E o que eu falava nas minhas falas é que nós, naquela época eu já falava isso, nós tínhamos todas as respostas. Todas as respostas isso era um fato inédito na história evolutiva e na história humana. Nós tínhamos todas as respostas. O que faltava? Faltavam as perguntas. E isso hoje é mais verdade. Mais do que nunca.
Mais Mais do que que nunca. nunca. Você entra no ChatGPT hoje, no Gemini, ou no Copilot, ou no Perplexity. É uma coisa assim, é incrível, é incrível. Você tem toda a inteligência ali. Você não tem a consciência. Né? Eu costumo também falar muito isso. Nós temos hoje a inteligência artificial, mas você não tem a consciência artificial. Não, Né? essa... A consciência é um aspecto absolutamente humano, né? Que, não sei, eu nunca falo as coisas de uma maneira definitiva, mas acredito que realmente vai ser muito difícil eles criarem uma consciência artificial. Pode até acontecer, né? Não sou radical em relação a nenhuma... Tudo é possível nesse processo evolutivo. Teilhard de Chardin já falava isso lá em 1950. Eu não vou falar do Teilhard de Chardin, senão a gente vai partir para outro assunto aqui. Mas faltam as perguntas. Faltam as entende? perguntas, né? Se você, eu vi agora recentemente uma pesquisa sobre as perguntas que estão sendo feitas. Nossa, é uma coisa assim absurda. Né? Perguntas relacionadas a futebol, a se o Palmeiras realmente foi campeão ou não, lá na década de 60, se eu não me engano. São as perguntas. Então, assim, então hoje é fascinante você ter todas as respostas, todas elas, em tempo real. Né? Você vai lá, monta um prompt, joga isso e você tem ali detalhadamente, com fontes. Aí você quer aprofundar mais, você vai esmiuçando isso, vai fazendo novos prompts, novas perguntas, ele vai respondendo e você cria uma parceria ali com ele. Agora, então, é fundamental o quê? Você saber o que você quer. Né? Eu queria até aproveitar e abrir um parênteses aqui, que você me fez lembrar de uma história. Em 1969, eu tinha 16 anos de idade, eu ganhei um livro chamado Eu, Robô, de Isaac Asimov. E no meio desse livro, junto com esse livro, veio um encartezinho pequeno, de 3 folhazinhas, assim, escrito, que era um conto que tinha saído publicado num jornal inglês ou americano, que eu já não lembro mais, e vinha na última página. Então, quando você folheava o livro, aquilo caiu. Eu fui ler esse conto e olha que interessante. Era um conto dizendo do futuro, que a humanidade já tinha toda resolvido os problemas de guerras, de conflitos, já existia um governo central, um grande líder mundial que conectava todos, e esse líder tinha como grande auxiliar dele um supercomputador que tinha todas as respostas do mundo. E esse líder, então, sentou frente a esse computador que tinha todas as respostas do mundo, e ele começou a arguir, fazendo uma série de perguntas sobre formação estelar, o universo, planetas, questões quânticas e tal. E o computador imprimia, né, naquele tempo, estou falando do conto de 1969, então o computador cuspia a resposta impressa. Né? Então ele saía e ele lia. Até uma hora que ele vira e fala assim... E Deus? Deus existe? E aí o computador ficou, durante algum tempo, acendendo uma série de luzezinhas, assim, piscando, quando parecia que entrar em pânico, deu uma bugada. Finalmente ele imprime a resposta e sai assim escrito. Somente conseguirei dar essa resposta no dia que todos os computadores do mundo estiverem interligados. Pô, cara... Olha que visão que teve da internet, né? E aí, depois, muitos anos depois, numa dessas, a gente sabe do que a gente está falando, numa dessas caminhadas mais transcendentais da vida, eu estava em Brasília, num grupo de pessoas tal, e uma pessoa questionou a líder, era uma mulher lá num lugar retirado de Brasília, assim, sobre a existência de Deus. E ela parou, olhou para o cara, porque o cara falou que não acreditava em Deus, etc, etc. Enfim, o papo era mais ou menos nesse sentido. E ela vira e fala assim, olha, é assim, Deus emerge de todas as criaturas. É um processo que depois, mais tarde, eu fui aprender da ciência da complexidade, do fenômeno da emergência, né? Que é o conceito que a empresa, uma organização, emerge da interação entre as pessoas. Então, ela falou assim, quando todas as pessoas do mundo
entregarem o seu lado divino, perceberem seu lado divino e se conectarem pelo lado divino, aí Deus vai surgir. Porque Deus é exatamente isso, é um fenômeno da emergência. Ele emerge da interação da divindade de todas as pessoas, da conexão de todas as pessoas. E isso, hoje, quem está permitindo fazer é a tecnologia, né? Estamos permitindo hoje aqui, nós estamos falando de uma série de assuntos profundos e filosóficos, e nos reencontramos, inclusive, nesse último ano, graças à tecnologia. E quando você fala profundamente apaixonado, eu falei, idem, também sou profundamente apaixonado pela tecnologia. E ela está permitindo que emerja, né, que gere essa conexão e que essa troca de divindades das pessoas emerja a entidade maior responsável por o arquiteto desse universo, né, que a gente... Tem uma... Não querendo te interromper, mas interrompendo, no nosso tempo vai acabar. Tem uma pesquisa que foi realizada há alguns anos por um grupo de pesquisadores e que foi publicada até em uma revista científica, que diz o seguinte, que todo processamento de informação, quando ele ultrapassa 10% do universo daquela informação, ele exponencializa. Tá? Como é que é? Quando um processamento... Todo processamento de informação, quando ele ultrapassa 10% do universo no qual está contido, exatamente, ele exponencializa. Então, isso quer dizer o quê? Que se nós conseguirmos, hoje, essa tecnologia da informação, as redes, todo esse processo tecnológico, ele tem esse grande poder, que é o da exponencialização, né? Que é você furar a bolha, né? A gente costuma dizer isso no caso das redes sociais, furar a bolha. Furar a bolha é quando você consegue. Você furou a bolha, por exemplo. Você tinha lá, sei lá, 300, 400, 500 seguidores, você postou você fez um post, que aquele post foi para 3 milhões de pessoas. Né? 3 mil pessoas, aliás, né? 4 mil pessoas. Cresceu exponencialmente. Entende? Então, a tecnologia da informação ainda tem esse grande poder. Isso quer dizer o quê? Que se realmente nós conseguimos evoluir a consciência humana, e isso evidentemente não vai ser um processo simples, vai ser traumático, difícil, né? Conflituoso, porque consciência não muda só porque você quer que ela mude, ou porque você vai fazer um curso e aprende sobre consciência e a sua consciência evolui. A evolução da consciência é um processo e que exige uma complexidade imensa. Em muitas coisas que estão acontecendo neste momento, a eleição do Trump, por exemplo, lá nos Estados Unidos, todo esse processo de radicalismo de ambas as partes na questão política, tudo isso, na verdade, nós estamos dando um passo atrás, que é para olhar de um outro ângulo e poder dar um passo adiante, 2, 3 passos adiante. Então, nós estamos no meio, porque assim, nós estamos caminhando para a autodestruição. Se a gente for analisar hoje todos os números, né, as estatísticas, os estudos, questões climáticas, degradação do meio ambiente, degradação dos valores humanos, com notícias que a gente vê diariamente que são horripilantes na mídia, né, de pai matando filho, filho matando pai, namorado matando a namorada, coisas absurdas. Todo esse processo é um processo de desenvolvimento e de crescimento, de aprendizagem, e que pode contribuir para um salto quântico evolutivo, para um outro patamar. Porque ou nós damos esse salto quântico evolutivo para um outro patamar, ou a vaca vai para o brejo. Porque não tem outra... Neste momento, a vaca vai para o brejo. Neste momento, se você olhar para o contexto, né, humano, da humanidade, estamos caminhando para a autodestruição. Mas eu sou um cara extremamente otimista, assim como grandes pensadores e grandes filósofos. Nós realmente estamos num processo de transição de fase. E o que vai fazer com que a gente consiga dar este grande salto é a intuição, é a criatividade, é esse desenvolvimento interior. E a gente vê esse movimento hoje. Há um movimento nessa busca interior, nas próprias redes sociais. Né? E isso, se ultrapassar os 10%, exponencializa. E é nisso
E é nisso que eu acredito, nessa exponencialização. Porque você vê hoje, como tem notícias ruins, tem muitas notícias boas também. Muitas notícias boas. E notícias boas que são consequência do desenvolvimento tecnológico. Sim, Né? sim. Você entra nas redes hoje, se você pesquisar coisas boas, tem uma infinidade de coisas boas. Né? Eu acho que conteúdos. eu acredito que a tecnologia vai permitir que a gente tenha um desenvolvimento humano muito mais interessante. Eu, quando falo, por exemplo, da metodologia vendas neurais e como eu hoje empacoto o conceito que eu digo assim, olha, querido, descrever atributos, características ou benefícios, as inteligências artificiais fazem isso com maestria. Cabe a você hoje fazer a parte humana, que é a conexão emocional com o seu cliente. É isso que vai formar. E isso está muito ligado também ao propósito daquilo que você está vendendo. Tem que ter uma razão específica, porque o vendedor hoje, principalmente a área que eu atuo, que é do high ticket, nada mais é do que um solucionador de problemas. E ele tem que se orgulhar disso, porque antigamente o vendedor era aquele cara que não deu certo em nada na vida, vai ser vendedor. O cara mais despreparado que tem, porque não existe formação acadêmica para vendedor, né? Você pega todas as profissões, se você quiser ser dentista, advogado, contador, sempre tem por trás uma formação acadêmica. A vendas, a única formação, a única profissão high ticket, onde você pode ser muito bem remunerado, sem ter tido uma formação acadêmica clássica, como todo mundo. E você... e aí entra a parte da tecnologia, entra a parte do desenvolvimento humano, que se ela permitir a gente galgar um outro patamar de desenvolvimento, e voltando um pouquinho àquela minha colocação anterior, se você se conectar pela luz, a gente vai achar a saída. Eu olho a história da humanidade, isso aqui remonta até um papo que uma vez eu tive com a Clara, que foi que nos apresentou, que a gente falava assim, a humanidade toda hora está indo em direção ao que parece um muro, que ela vai acabar, que ela vai... Quando está chegando perto, ela dá um desvio e vai para o outro lado. O problema agora é a velocidade com que a gente está indo para esse muro. E a gente está questionando, será que vai dar tempo de brecar ou desviar? Porque antigamente dava, a gente conseguia enxergar o muro com muita distância, né? Então, você tinha uma certa capacidade de planejamento e vamos dizer assim, de se reordenar para sair e desviar do muro. A questão hoje, né, se a gente se deixar levar pelas notícias, como você estava contando, esse muro está cada vez mais perto, a velocidade de aproximação está cada vez maior e a gente não está enxergando ninguém que possa sentar e desviar desse troço, né? Mas eu acredito, eu sou um otimista acima de tudo, eu tenho fé, eu acredito que realmente uma hora a gente vai dar. E você falou, nós estamos vivendo um momento meio tenebroso, né? Parece assim que o mundo deu uma ré. E quando me vem essa imagem de o mundo ter dado a ré, muitas vezes a gente precisa baixar um pouco para poder dar um salto, como você colocou, o salto quântico, né? Quanto mais você abaixa, mais alto pode ser o salto lá para frente. Se você está parado sempre estável, você não consegue dar um grande salto, a não ser aqueles chamados voo de galinha. Mas nesse momento nós damos uma baixada tão grande, né, em termos da humanidade, que é inevitável que a gente, para sair, vamos ter que dar um salto, o leapfrog, como chamam os americanos, dar um salto do sapo mesmo, daquele de grande distância e ultrapassar uma série de obstáculos que hoje estão aparecendo. E na minha cabeça, quando eu penso assim no muro que está se aproximando e que sempre a gente conseguiu desviar, a gente não vai mais desviar desse muro. A gente vai saltar esse muro. E a mola propulsora desse salto, no meu entender, é a tecnologia. Na minha cabeça, é a tecnologia. Nós chegamos na hora da verdade, né? Agora não dá mais para empurrar para frente. Né? Os problemas que existem têm que ser resolvidos agora. Estamos exatamente nesse momento da história evolutiva. Né? Mas falando do seu negócio, né? Que eu também já estive muito envolvido com isso, eu aprendi em marketing, tinha uma coisa que a gente chamava de share of mind. Share of mind, cérebro. Claro. Né? E eu aprendi com marketing de relacionamento o share of heart. Share of? Share of heart, coração. Heart. Heart. Coração. Heart. Eu não sou muito bom em inglês.
É o coração, né? É você conquistar a fatia do coração das pessoas. Quando o vendedor consegue conquistar a fatia do coração do seu cliente, ele está conquistando isso para o resto da vida. Entende? Quando você consegue atingir o coração, e como é que você atinge o coração? Como é que você atinge o coração do seu cliente? Com um propósito elevado. Você tem um propósito de vida elevado, em que você está totalmente comprometido, que você tem que trazer bem-estar para a humanidade, bem-estar para os seus clientes, resolver os problemas. Você está ali para resolver o problema dele, né? Para atendê-lo, para solucioná-lo, para atender as suas necessidades. Quando ele sente que você está neste plano, meu amigo, é para o resto da vida. Sim. Ele vai comprar tudo de você. Tudo. Entende? Porque ele sabe que você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa bem intencionada e que você está ali pensando nele. Pensando nele. Se você, como vendedor, chegar neste nível ótimo, profissional, meu amigo, sucesso é pura consequência. Cara, você acabou de descrever a síntese atual do que é o programa Vendas Neurais. O programa Vendas Neurais ele tem como objetivo puro e simples é criar uma conexão emocional com o seu cliente, de preferência de confiança. E essa conexão de confiança é que vai te abrir as portas. E ao contrário de outras metodologias de vendas que eu escuto, e eu já passei, nem vou mencionar para não comprometer, que estão calcadas na persuasão, e persuasão, para mim, quando eu fui fazer e fui entender o que é, para mim, o que eles usam não tem nada de persuasão, e sim de manipulação, em que estão ali para resolver o seu interesse e não as necessidades do cliente. A síntese do programa Vendas Neurais é a seguinte: você está lá para ganhar o cliente. Você pode até perder o negócio, mas o cliente jamais. Porque quando você estabelece uma conexão emocional, principalmente ligada à sua confiança, que por sua vez está ligada à sua integridade, né? Essa conexão é para sempre. AD, é muito comum, já me aconteceu isso, e muito recente, de caras me procurarem depois de 8 e 9 anos que eu fiz o primeiro contato, e dizendo assim, eu nunca mais esqueci, e isso foi um fato real de um cara de Minas, que uma vez foi me pedir uma palestra, ele assistiu uma palestra minha em algum lugar e pegou, me chamou, ele trabalhava numa empresa, numa metalúrgica de Minas, falou, olha, meu chefe vai fazer uma conversão de vendas e tal, e ele pegou, virou, naquele tempo ele tinha notebook, ele virou a tela do computador e falou, esse é o e-mail dele aqui, daquilo que ele quer. Eu li o e-mail e falei para ele assim, olha, cara, o que ele está querendo é muito mais uma diversão, é muito mais. O que eu entro, ele quer motivação, trabalhar. Eu não entro com motivação, eu entro com automotivação. Eu trabalho com informação, conhecimento e desenvolvimento. Esse é meu tripé. O que ele está procurando aqui é entretenimento. Cara, se você me contratar, periga de você entrar numa zona de risco muito grande. Periga até de ele usar isso como pretexto até para poder te demitir. Eu sei que você gostou, legal que você gostou do meu conteúdo, mas não é o que o teu diretor está pedindo. E se você me contratar, você pode entrar numa zona de risco muito grande. Eu aconselho você a procurar outras alternativas antes de se abraçar tanto comigo. Ele nunca mais esqueceu, cara. 9 anos depois esse cara me procurou. Ele mudou de empresa, galgou o cargo de gerente. A primeira coisa que esse cara fez foi me contratar. E ele falou assim, nunca mais eu esqueci aquele episódio que você me falou. Porque você estava preocupado comigo. Você vai entender a minha necessidade. Olha só. E é um exemplo típico, né, de que eu perdi o negócio, né, mas não perdi o cliente. E hoje, o conceito de vendas neurais, principalmente, você até pode perder o negócio, mas não perca o cliente. Mantenha sempre o cliente em pauta. Então, e aí que a gente... toda a metodologia é um mecanismo de construção da percepção de valor. E a percepção de valor é relativo, preço é absoluto, preço é um número. E o que você faz ao longo? É entender as necessidades do cliente, ver como é que aquilo se encaixa na tua oferta e para perceber se tem ou não valor para o cliente. Porque se não tiver valor, esquece. Perca o negócio, mas não perca o cliente. E aí você talvez seja muito mais valorizado do que em outras situações. Basicamente, hoje é a essência. Porque eu estou falando assim, na era das inteligências artificiais, descrever produto,
atributos, características. Esquece, cara. Isso já fez. Agora nós estamos numa era em que o vendedor precisa se conectar emocionalmente com o seu cliente. E essa conexão emocional se dá através de uma coisa chamada confiança. E confiança é uma conexão emocional extremamente valiosa e que tem uma construção. Tem uma construção toda. Confiança não é algo que você é um botãozinho que você liga. Você constrói, e eu falo, né? Primeiro, através da sua reputação, qual é a tua história. Segundo, na qualidade daquilo que você está entregando. Né? E o terceiro fator que você mencionou aqui, que é a sua integridade. É você sentir, pensar, falar e agir de maneira linear. E esta perna, esse é o pilar que eu chamo da pilar da credibilidade. E aí tem um outro lado, que é o segundo pilar da confiança, que é da segurança com que você passa isso. Então, é o conhecimento que nós temos. E aí, hoje em dia, a internet é um grande portal de informação que você pode transformar em conhecimento. Segundo, é a habilidade com que você transmite esse conhecimento, a habilidade com que você interage com a outra pessoa, com que você percebe a outra pessoa, a capacidade sua de empatizar com o outro. Então, conhecimento, habilidade de empatizar. E o terceiro é a tua atitude. E atitude é um conceito interessante que eu aprendi muito recentemente. Eu achei muito bacana esse conceito, que atitude é uma escolha deliberada. Resumindo, você tem uma série de opções e você escolhe uma delas. Quando você escolhe, você está tomando uma atitude. Porque, caso contrário, você age por impulsos. Né? Aí isso acaba agindo da maneira mais animalesca, lá pelo seu cérebro mais reptiliano, mais infantil, o id, né? Então, movido pelo seu próprio interesse. Quando você se move pela empatia, olhando o outro lado, o interesse do outro, e você realmente faz uma conexão, aí sim você tem uma conexão genuína, que esse é hoje o grande papel do vendedor do século XXI, do seu vendedor da era tecnológica com as inteligências artificiais. Não é mais resolver problemas técnicos, irracionais ou estruturais, é resolver problemas emocionais. E aquilo que você falou, né? Ter uma conexão de alguém que olha para você e fala, não, o que esse cara está me falando é verdade, eu sinto isso, eu percebo isso, e ele está realmente preocupado comigo em resolver o meu problema. Que esse é o final, né, que eu decorrendo. Eu sempre falo o seguinte, se você resolver o problema do cliente, você vai resolver o teu. Não é para tentar resolver, não olhe o cliente como um cifrão, como simplesmente um ponto de uma comissão que você vai ganhar. Olhe o teu cliente com um problema que você pode ajudá-lo a resolver. Quando você o fizer, você vai resolver o seu também. AD, papo tá maravilhoso, mas eu tenho sempre o compromisso de liderar, porque tem as pessoas que vão trabalhar, né? Deixa eu só te falar uma coisa, eu queria falar uma coisa que eu achei fundamental. Isso, de tudo que você falou. A palavra mágica é reputação. Muito difícil de construir, muito difícil. Tem que fazer curso com o Coutinho, tem que pesquisar, ler, e muito fácil de perder. Basta dar uma escorregada. Só uma. Não mais do que isso. A sua reputação vai para o espaço. Então, olha que coisa. Eu acho que e é verdade. E hoje ela tem internet para ecoar, né? Exatamente. Eleva a enésima potência, isso que eu estou falando. A bolha. E é impressionante que para as coisas boas tem uma dificuldade de furar a bolha muito grande, mas as coisas ruins furam a bolha assim, ó, pá! Super. Querido, bom, a gente já andou se falando virtualmente, agora precisamos nos encontrar pessoalmente, né? Matar a saudade, fazer aquele abraço de 10 segundos, de fazer os corações baterem juntos, né? Depois desse tanto tempo. Pois é, eu estava fazendo uma pequena rememoração. Você sabe que faz 30 anos que a gente se conhece, cara? 30 anos. 30 anos, cara. Olha só. Olha a jornada, hein? 30 anos que a gente se conhece, então, olha só, é hora de a gente também estimular não só os contatos tecnológicos virtuais, mas também os pessoais. Então, espero em breve aqui para um almoço aqui em casa, ou vice-versa, para a gente matar. E agradecer, cara, essa bagagem enorme que você traz de conhecimento e
e de propostas de vida, e principalmente de propósito. Parabéns pelo seu trabalho, que eu tenho acompanhado diuturnamente, estou te seguindo, agora eu te coloquei nas preferências, todos os seus posts eu vejo. Agora você não escapa mais de mim tão fácil, né? E queria deixar aqui para você finalizar suas últimas considerações aí, seus agradecimentos, enfim, as suas considerações finais aqui. Não, sou super grato. Sempre falar com você é uma alegria, né? Você é uma pessoa que, não preciso dizer, porque eu acho que todas as pessoas que te conhecem já sabem quem é o Coutinho, né? Uma figura humana, carinhosa, alegre, sorridente, enfim, acolhedora. Você é muito singular. Muito singular. Obrigado. Você É um também. Estamos em privilégio. ressonância. Eu lembro que a gente sempre, quando se encontrava, falava: estamos em ressonância? Estamos em ressonância, meu querido. É isso aí. Eu queria agradecer, muito obrigado. Um abraço fraternal bem forte aí para todos vocês e os que estão nos ouvindo também. Em breve, mais um Café com Coutinho, onde a gente teve a oportunidade aqui de falar com o Nilson Vieira. Você estava. Olha só. Essa daqui também, essa caneca tem um logo desenvolvido por um cara também, o Alex Lúticos, outra figura que você precisa conhecer. Cara, sabe, gente que nem nós, figuraça. E ele desenvolveu esse logo que achei assim absolutamente sensacional, saca? Legal. E em breve, mais uma semana que vem, todas as quartas-feiras, eu estou fazendo disso o embrião de um futuro podcast, talvez, né? É o 5º encontro, sempre com aspectos ligados ao desenvolvimento humano e principalmente dentro do mundo corporativo. E como dizia a nossa amiga comum, que era a Clara, ela dizia assim: a gente só consegue transformar a humanidade se a gente tocar no sistema de geração de riqueza. É como eles ganham dinheiro. Né? Se a gente pegar onde que eles ganham dinheiro, aí a gente muda, porque se ficar ficando só na superfície, no troço, não. Se a gente fala mudar o mecanismo de geração de riqueza, aí a gente consegue mudar. Legal, Ade. Agradecimento, puta beijo para você, querido. Puta de um abraço fraternal, querido. Muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu esclarecimento, pela sua iluminação aqui que nos trouxe aqui, nos proporcionou nesse encontro aqui. Um grande abraço e até breve. Até mais. Até mais.